IAG apresenta Esperança para a Vida. Maravilhoso Deus que estás nos altos céus, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá, dia de hoje, para podermos mergulhar nas tuas santas escrituras. Esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Saudações maranáticas a todos que nos acompanham aqui no canal IAG Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao Esperança para a Vida. Programa este do estudo semanal da lição da Escola Sabatina, onde hoje finalmente chegamos no fim deste trimestrário de lições de fé no livro de Josué. Queremos desde já agradecer a todos que nos acompanharam ao longo dessa jornada, onde extraímos várias lições de fé em direção à Canaã Celestial, lições que vão nos ajudar para que possamos trilhar a jornada em direção à Canaã Celestial. Então, hoje estamos aqui com a presença de dois irmãos, estamos a falar do irmão Vasco, assim como do irmão Arthur, que estão aqui conosco para juntos compartilharmos mais uma vez essas lições maravilhosas e encerrarmos em grande este trimestrário. Irmão Vasco, seja bem-vindo. Pode saudar aos irmãos que nos acompanham do outro lado lá em casa. Saudações a todos os irmãos aí do outro lado, dizer que é um privilégio estar convosco aqui para estudar a lição. Muito bom. Irmão Arthur, pode saudar aos irmãos que nos acompanham. Seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Cipriano. Dizer que agradeço a oportunidade que foi me dada aqui para poder compartilhar esta lição. Também quero dar um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando e dizer que comentem, deem as vossas ideias quanto à lição da Escola Sabatina, porque isto é a vida da nossa igreja adventista, como vocês sabem. Então, por favor, não deixem de comentar e dar os vossos likes, isso vai nos ajudar muito e vamos crescer juntos. Amém, amém. Por isso que nós contamos com o apoio dos nossos irmãos que nos acompanham para que possamos crescer espiritualmente e não só. Para quem deseja apoiar este programa, pode entrar em contato conosco através desse número que está aí na descrição. Dizer que para o próximo trimestre teremos uma grande novidade, porque pretendemos oferecer trimestrários aos irmãos que têm acompanhado os estudos da lição da Escola Sabatina, têm comentado e têm compartilhado estes conteúdos para que mais almas possam ser alcançadas. Nós estamos na lição número 13, que tem como tema Escolham hoje. Então, estamos numa lição muito interessante que vai nos levar à questão de decisão. Escolham hoje. E nós vamos ver o que nós devemos escolher hoje. O verso para memorizar encontra-se no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 5. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós encontramos aqui Josué a fazer a sua escolha, onde ele faz uma escolha que juntamente a sua família fez a mesma escolha, de servir ao Senhor, Criador dos céus e da terra, que é o mesmo convite que nós somos feitos hoje. Por isso que aí o autor nos traz uma ilustração de uma imagem que é muito interessante, onde na placa nós encontramos essa escolha que Josué fez, o que mostra aquilo que deve ser a nossa escolha. Nós vimos a luz que representa a presença de Deus, a presença divina, iluminando a casa que foi consagrada para ser a casa de adoração, de servir ao nosso Senhor. Então, nós temos aqui a jornada cristã, onde o homem vai trilhar essa jornada em direção à casa consagrada para servir ao Senhor. Então, nós precisamos, tal como esse homem, tomarmos a mesma decisão que Josué tomou de servirmos ao nosso Senhor. Por isso que o autor aí, no último parágrafo, diz que Josué se aproximava do fim da sua vida, não havia nenhum substituto à vista. A renovação da aliança era um lembrete para Israel, de que seu rei era o próprio Yahvé e que se permanecessem fiel a ele, desfrutaria de sua proteção. Israel não precisava de um rei humano como uma nação teocrática, precisava ter sempre em mente que seu único rei era o Senhor. Então nós precisamos também ter como o único rei na nossa vida o nosso Senhor. Vocês estavam lá
o que é que nós podemos dizer, sobretudo, sobre o tema da introdução e esta lição de domingo, vocês estavam lá. Obrigado. Bom, posso tentar ser o primeiro, dizer que nesta lição, logo no início, minha introdução nesse caso, eu pude explorar um pouco a lição, tentando buscar algumas ideias aqui. Quando o Josué fala nesse texto, dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, talvez voltarei um pouco na imagem que nós temos aqui. Se nós observarmos bem a imagem, temos um caminho que vai um pouco mais no lado escuro aqui. Temos dois caminhos, temos um caminho iluminado e outro caminho atrás da placa que não tem luz. Exatamente. Quer dizer que aqui existem dois caminhos que temos que seguir. Amém. A nossa decisão vai nos levar para um lado ou para o outro lado. Agora, existe uma coisa que deve acontecer aqui, que todos nós teremos que escolher algum lado. Pode não ser hoje para alguns, mas a coisa que nós temos em mente é que sempre teremos que fazer o quê? Escolher um certo lado. Ou vai ser o lado de Deus, ou vai ser o lado que não será de Deus. Então, nesse contexto, é necessário com que nós busquemos entender qual é o lado que beneficia. O lado que Josué escolhe aqui, eu e a minha casa, vamos ao Senhor, é o lado que tem uma casa lá no fundo, que está iluminada. Aquela quer dizer, é um lugar onde vai se viver completamente em paz. Agora, outro assunto que eu pude colocar aqui é que as palavras que ele coloca são palavras que eu vi na ação de Abraão e de Jacó. Quando Abraão caminhava em sua peregrinação, a Bíblia mostra que primeiro Abraão ficava em frente da fila e atrás vinha a sua esposa e depois seguia os seus servos, para dizer que ele e a sua casa tinham que caminhar o mesmo caminho. Exatamente. E vemos a mesma coisa que acontece com Jacó. Jacó, quando está para se encontrar com seu irmão, a primeira coisa que ele faz é organizar a mesma estrutura. Jacó esteve em frente, depois a sua esposa, e a esposa depois os filhos, para dizer que a decisão de seguir a Deus é uma decisão individual, mas também deve influenciar aqueles que nos rodeiam, para dizer que há uma necessidade de se escolher, hoje em dia principalmente, porque as coisas que estão a acontecer, a nossa igreja, a nossa sociedade, exige com que nós tenhamos que ter uma decisão. Senão, na minha casa, não se adora o Deus verdadeiro, automaticamente todos nós ali não iremos transmitir nada bom para as pessoas. Mas se na minha casa eu decidir querer seguir ao Senhor, é a minha obrigação lutar para que na minha casa segue-se o Senhor e sermos uma bênção na nossa comunidade. Então, posso parar por aqui para depois de entrar na lição, estávamos lá dando espaço ao irmão do Vasco. É assim, nós como seres humanos precisamos de ter escolhas, sejam difíceis assim como não. Talvez voltar um bocadinho para trás, recordar a questão do conflito que houve nos céus. Lá os anjos tinham que escolher. Deus deu um tempo de oportunidade para eles poderem escolher se tinham que tomar a direção dele ou tomar a direção do inimigo. Mas nós vimos que eles escolheram um caminho errado. Por isso que aqui nessa ilustração podemos ter... As imagens falam muito. Nós podemos interpretar muita coisa. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, diz que entrai pela porta estreita. A porta larga é a porta é espaçoso. O caminho conduz à perdição. Todo aquele caminho que conduz à perdição é do inimigo. É o caminho que Satanás mostrou desde o início. Mostrou lá aos anjos que existem dois caminhos. Ou seja, Deus mostrou isso aí, mas os inimigos de Deus hoje em dia têm escolhido este caminho que é o caminho largo. Agora, uma coisa interessante quando Ellen White explica sobre esses dois caminhos, Patriarcas e Profetas e Primeiros Escritos, capítulo 22, diz uma coisa muito interessante. Ela diz que foi mostrado um comboio, né? Dentro deste comboio tinha todo tipo de pessoas. Tinham pessoas lá que achavam que eram cristãos, mas em contrapartida, essas pessoas eram direcionadas pelo caminho de Satanás. E dentro deste comboio existia lá um pequeno grupo. E este pequeno grupo, em algum momento, teve as suas escolhas,
de seguir a Cristo. Essas pessoas formaram um pequeno grupo e criaram caminho para Jesus Cristo. Por isso aqui, Ellen White diz que foi-me mostrado um comboio avançado com uma velocidade muito maior, para dizer que a velocidade mostrava o tamanho da pequenosidade que eles estavam. E diz que dentro deste comboio, o mestre era Satanás. Então, nós devemos tomar cuidado nas escolhas que nós tomamos. Talvez seja o mestre da direção das nossas escolhas. Se nós não nos basearmos naquilo que diz o Senhor, nós vamos tomar escolhas erradas. Amém. Gostaria que lêssemos Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, porque no livro Caminho a Cristo, Ellen White diz uma coisa muito interessante. Ela diz que cada dia o Senhor nos apresenta uma nova escolha entre a vida e a morte. Devemos renovar diariamente nossa consagração a Ele. Então, tudo que nós fazemos é uma questão de vida ou morte. Por isso que o tema veio mesmo no momento certo. Escolham hoje. Se nós escolhemos a vida ou a morte. Mas podemos ler o que diz Deuteronômio 30, versículo 19? Certo. Diz o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os vossos filhos vivam. Nós vimos aqui as duas opções, conforme a própria imagem ilustra que a pessoa está entre as trevas e a luz, o caminho da luz e o caminho da perdição. Então, hoje Deus coloca a mesma escolha para nós. Neste grande conflito onde nós estamos inseridos, qual é a nossa escolha? Cristo ou Satanás? Então, nós precisamos fazer a escolha correta. Porque aí quando diz que você hoje tem a vida, tem a morte, tem a bênção, tem a maldição, Deus depois te aconselha a fazer, a escolher a vida, a escolher a bênção. Então, hoje nós precisamos fazer a escolha certa de servir o nosso Deus. Uma coisa interessante aí nessas palavras é todos aqueles que conhecem a verdade nunca são enganados conhecendo uma verdade. Só é enganado aquela pessoa que permite com que Satanás entre na sua vida. Por isso que em algum momento nós tomamos decisões geradas quando não estamos geraizados na verdade, né? Se nós vermos, Jesus Cristo em algum momento alertou os discípulos sobre a cautela de serem enganados com falsos profetas. Ele mostrou que vão surgir pessoas que vão enganar a vocês, vão querer dizer falsas mentiras, por aí em diante. Mas se nós percebermos, todos os discípulos, quando estavam enraizados na verdade, não permitiram com que fossem enganados. Assim como nós hoje em dia, se nós permitirmos com que Deus esteja na nossa vida, não vamos permitir com que o engano satânico possa permanecer na nossa família, nos nossos amigos, na comunidade onde nós estamos a viver. É só simplesmente estarmos firmes naquilo que diz o Senhor. Há uma coisa que eu queria colocar exatamente no nosso tempo que vivemos hoje. E isso tem a ver com as escolhas que devemos tomar. Vou começar dizendo que é necessário que as escolhas sejam feitas hoje. Porque se não fazemos a escolha hoje, mais para frente será por obrigação. E vamos ver isso no livro de Apocalipse, capítulo 13 e 14. Vamos ver dois textos, só para tentarmos explicar melhor o que estou tentando dizer aqui. Aqui no capítulo 13, versículo 15, 16, 17, vai dizer o seguinte: foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que recusassem adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome. Agora, no capítulo 14, vamos ver um outro momento em que se fala para as pessoas poderem escolher. Vamos ver o que diz aqui. Diz o seguinte: um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão,
também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos, dos anjos e do Cordeiro. Posso parar por aqui, né? A ideia aqui é que estamos a encontrar quase a mesma informação, mas em níveis diferentes. No capítulo 3 está-se a dizer que a besta vai fazer com que as pessoas tenham que adorar, vai forçar grandes e pequenos, ricos e pobres, para que tenham que adorar a besta ou a sua imagem, recebendo uma marca. E aqui estamos a encontrar que Deus está dizendo: aquele que adorar a besta e a sua imagem também vai tomar do vinho, Deus se mistura. Os anjos anteriores vêm dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque Ele é que criou os céus e a terra e fez as fontes das águas. Quer dizer, somos levados a uma adoração aqui. Há uma adoração que é feita para a besta e há uma adoração que é feita para quem? Para Deus. Agora, a decisão é de cada um. É necessário escolher a quem nós iremos adorar, principalmente nos nossos dias, com aquilo que acontece no nosso mundo. Porque essas lições são lições do passado, mas nos levam a compreender aquilo que acontece hoje em dia. Então, há uma necessidade de se escolher ainda hoje, que temos liberdade, porque amanhã ou depois de um tempo, podemos não ter mais a chance de escolher por livre e espontânea vontade, mas por força e obrigação. E é aí onde entra a questão de escolha. Qual é o caminho que o irmão vai escolher? Será que é o caminho da besta ou é o caminho do Deus, Criador dos céus e da terra? Amém. Então, eu gostaria que pudéssemos extrair algumas lições desta lição aqui do domingo. O que é que nós podemos dizer aos irmãos que nos acompanham sobre este tema? Vocês estavam lá sobre esta lição aqui. Que lições nós extraímos desse evento de renovação da aliança? Josué fez no mesmo lugar em que Deus já havia feito a promessa para o Abraão. O que nós podemos dizer sobre esta lição? Bom, eu acho que já tínhamos mergulhado um bocadinho. Vocês estavam lá, né? Nós vimos um cenário muito interessante onde, primeiro, Josué chama os líderes. Essa é a parte muito interessante. Chama todos os líderes para que possam aproximar a ele. É o mesmo cenário que nós encontramos com Abraão, Moisés, quando ele tenta se despedir. E disso ele quer mostrar que das escolhas que eles devem fazer, existe um Deus, existe um líder, né, que deve tomar uma dianteira, sobretudo nas escolhas que eles devem tomar. Voltando um bocadinho atrás, recordando a eles, olha, existiu Abraão, existiu Moisés, esses foram servos que tomaram a dianteira, sobretudo encontraram a paz no Senhor. Por isso que ele chama essa liderança toda para mostrar que existe um Deus verdadeiro. Antes de vocês tomarem qualquer decisão, depois daqui, existe um Deus verdadeiro. Então, é importante, né, dentro da nossa liderança, acautelarmos esses pontos. Que Deus tem chamado, não importa o tempo, Deus tem nos chamado para que haja um reavivamento. Isto é um reavivamento. Para que eles possam reavivar-se e encontrarem-se com Deus. Uma vez, recordando das falhas no passado, importa que daqui para frente tome-se uma decisão de não haver falhas e buscarem um Deus verdadeiro. Por isso que é importante que nós possamos nos reavivar. Chama os líderes, chama os oficiais. É importante com que esses tomem uma direção através daquilo que Moisés tem instruído a eles. Certo. Aqui eu depois, no tema, vocês estavam lá, eu coloquei uma barra e coloquei mais uma outra coisa que é interessante, que é situando Israel no tempo. Porque aqui eu percebo que Josué levou Israel atual, levou-lhes para o tempo passado. Primeiro ponto, estão no lugar onde Deus falou com os antepassados em visão com eles, ou onde Deus falou certas promessas a eles, que é chamado de Siquém. Então, aquele lugar Deus falou com Abraão, aquele lugar Deus falou com Jacó, para dizer que é um lugar histórico. E veja uma coisa interessante, quando Deus fala com Jacó naquele lugar, Jacó tinha uma missão especial que deveria fazer. Ele chama todos da sua casa, os seus servos, diz o seguinte: tirai de vocês os vossos ídolos. A pergunta que eu poderia colocar: quando é que o povo de Israel começa a ter ídolos? Porque o povo de Israel sempre teve um Deus de Israel, que é Deus, Criador dos céus e da terra.
nós vamos encontrar que na sua jornada, quando Israel faz laços de casamentos com os pagãos, é onde eles são influenciados a ter ídolos. E nós vamos perceber que o mesmo espírito de profecia descreve esse assunto como um dos maiores perigos que Israel poderá passar. Quando se misturavam com os povos pagãos, eles acabavam sendo levados à adoração dos deuses pagãos. É nesse contexto que o povo de Israel aqui, que nós estamos a tratar dele, é um povo que, na essência, eles nascem de um povo que levou muito tempo no Egito a adorar ídolos. E aqui é mencionado que o povo que saiu do Egito era um povo que já tinha um costume, porque passaram muito tempo mergulhados na idolatria, adorando deuses do Egito. É por isso que mesmo no deserto, quando rebelaram-se contra o Senhor, fizeram um ídolo que eles já viram onde? No Egito, que é um dos deuses do Egito. Para dizer que esse povo aqui, quando é levado para aqui, é levado para poder parar, olhar para trás e lembrar de algumas coisas que Deus faz para o povo. E, em primeiro lugar, Josué leva o povo a mostrar que eles, olha, tudo que vocês tiveram até chegar aqui, até conquistar a terra, não foi por vosso próprio esforço. Porque vocês são um povo falho que mesmo naquele tempo lá, tiveram que vos apelar a deixar ídolos. E ainda vou te dizer, Deus é que fez tudo desde lá até aqui. A aliança que Deus fez com Abraão, Ele faz com vocês hoje. Por isso que na sua forma de falar, Ele não diz, os vossos pais estavam lá. Não, Ele diz que vocês estavam lá. Para dizer que você, hoje, é o Israel que estou a falar com Ele. Você com Abraão não são diferentes, são a mesma pessoa. O que eu fiz para Abraão, o que eu faço para si, é a mesma coisa. Não estou fazendo porque Abraão é privilegiado, não. Mas eu faço por você. Então, para dizer que nesta lição, tiro mais uma coisa muito importante aqui. Deus quer um compromisso singular com cada um de nós. E esse compromisso singular também tornará-se um compromisso coletivo. Porque Deus, quando chama Israel, chama como se estivesse a falar com uma pessoa. Para dizer que tudo quanto vocês vão se beneficiar é uma coisa que eu faço para todos vocês, independentemente de que geração você seja. Então, aqui nós encontramos que o próprio Josué fala as mesmas coisas. Removei todos os ídolos, todos os deuses de meio de vocês. Uma coisa interessante aí, só vou pegar esse trecho antes que me foge o pensamento, é que quando Josué chama eles, ele mostra as três dimensões: o passado, o presente e o futuro. Certo. Para eles poderem entender que, olha, se existiram algumas falhas no passado, há que se retificar agora para que não haja isso no futuro. Olhando para aquilo que é a salvação deles. É como nós hoje em dia, né? Nós, quando nós estudamos a Bíblia, recordamos daquilo que aconteceu no povo antigo. Certo. A humanidade, os privilégios que eles tiveram, com uma perspectiva de mudança no presente, para que o futuro tenha uma esperança de quê? De uma salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo fez a mesma coisa com os discípulos, né? Recordou a eles que, olha, o passado aconteceu a mesma coisa. O povo teve privilégio de poder entrar numa terra prometida, mas por causa das escolhas que eles tiveram, né? Ficaram por detrás. Agora, no presente, há uma necessidade de haver uma mudança, né? Removei tudo que vocês têm que não conduz com a salvação, mas agora eu vos mostro a salvação através do meu nome. Então, eu acho que é importante nós entendermos essas três dimensões para o tempo que estamos a viver. Se nós compreendermos que o passado nos faz refletir o presente para uma perspectiva no futuro, ganharemos aquilo que é a salvação. Amém. Bom, antes Então, de fecharmos aqui, talvez há uma sabedoria que nós podemos encontrar no livro Êxodo 10, versículo 2. Que são algumas palavras importantes que vão poder ajudar-nos, talvez, a melhorarmos o futuro da nossa geração hoje em dia, né? Porque é uma coisa que deve ter acontecido antes para que isso fosse algo bom nos nossos dias. Então, 10, versículo 2 diz o seguinte. Posso começar do versículo 1. O Senhor disse a Moisés: vá a Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e dos seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos
como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. E outros versículos também, como Deuteronômio, nós encontramos lá que a lei, Deus, quando dá a lei a Moisés para dar ao povo, ele diz para que eles pudessem guardar isso no coração e depois ensinar aos filhos e aos filhos dos filhos. Quer dizer, aqui é uma coisa importante aqui. Se os pais ensinarem os filhos o caminho do Senhor, estamos a dizer que há uma grande chance de minimizarmos o erro futuro. Mas se não haver isso, aquilo que aconteceu com o povo de Israel pode acontecer conosco hoje. Por quê? Porque aquilo que nós ensinamos, se não for de acordo com o caminho do Senhor, se não for dentro do caminho do Senhor, então há maior chance dos nossos filhos serem rebeldes mais que nós. Okay? Então, aí quando nós olhamos para esse evento, vê-se claramente de que a maior parte das pessoas que estavam ali e não estiveram lá, em Europa, por exemplo, são pessoas que faziam parte da nova geração. Certo. Mas a lição importante aqui é que eles deviam se apropriar das lições dos seus antepassados, não é? Para terem a certeza de que o mesmo Deus que trabalhou com os seus pais estava disposto a trabalhar com a nova geração para que pudesse ser guiada por ele. Então, esta é a maior lição que nós podemos extrair, que ao olharmos para esses exemplos, apesar de nós não termos estado lá quando Deus chamou Abraão, quando Deus falou com Josué, quando Deus falou com Moisés, nós podemos aprender lições do passado para termos certeza de que hoje Deus pode trabalhar e quer trabalhar com cada um de nós para cumprirmos aquilo que é a sua missão. Para tal, precisamos compreender algo muito importante quando voltamos para Josué capítulo 24, no versículo 14 e 15. Agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parecer mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, mas eu e a minha casa cultuaremos o Senhor. O que significa servir a Deus com sinceridade e verdade? Nesta lição, eu tive que pegar duas palavras que aparecem no nosso texto aqui, que é integridade e fidelidade. Creio que são as mesmas palavras colocadas ali, mas de uma outra versão, sinceridade e verdade. Então, tentei buscar alguns significados para poder tentar separar e ver o que é que nós podemos aqui trazer. Então, fui percebendo que integridade é uma capacidade de alguém que tem para não se corromper. E isso não é uma coisa que qualquer um pode ter. Apenas pessoas que, na verdade, são tementes a Deus e vivem esse caminho de Deus. Agora, fidelidade tem a ver com confiança e você ser alguém que não é traidor. Quer dizer, você depender totalmente de quem? De Deus. Então, nós encontramos que essas duas características são características que o próprio Josué teve ao longo da sua jornada. Ele é considerado um homem íntegro e sincero. Um homem verdadeiro e fiel. Porque este homem não se deixou levar, não se deixou corromper, mas sempre esteve ao lado do Senhor e ele lutou para o Senhor. É por isso que ele foi um dos espias que entrou em Canaã. E muita gente que estava lá morreu no deserto, mas ele e o Caleb conseguiram entrar em Canaã porque carregavam consigo essas duas coisas. Em nenhum momento se deixaram enganar. Para dizer que ele traz aqui consigo duas características e ele leva as mesmas para poder aplicar ao povo. Olha, povo, olhei para aquilo que eu vivi. Eu fui um homem que não me deixei levar com as coisas e procurei de todas as formas agradar a quem? A Deus. Então, para dizer que servir ao Senhor com sinceridade e verdade é você servir a Deus consciente de que Ele é a pessoa que faz tudo o que você precisa. E você não se deixar corromper com as coisas que o mundo oferece. Amém. Uma coisa interessante que também achei nesta lição é
é que o autor aqui tenta explicar que o apelo de Josué era duplo, né? Israel deveria temer ao Senhor e servir. Algo que muitos de nós temos interpretado mal. Temer ao Senhor não é ter medo, Exatamente. né? O autor tenta explicar aqui que muitas das vezes as pessoas tinham medo porque achavam um Deus muito vingativo, por aí em diante. Mas o nosso Deus, nós sabemos que Ele age segundo a sua misericórdia. Eles deveriam servi-lo com integridade e com fidelidade. Ele diz, temer ao Senhor não significa viver em constante com medo, insegurança e emocional. Ao contrário, refere-se a colocarmos a nossa reverência em Deus. Colocarmos o nosso Deus como um Deus de conhecimento insondável. Mostrar a grandeza de Deus, o qual Ele é amoroso. Então, é isso que nós devemos compreender nesta lição. Aquilo que eu estava a dizer aqui, é impossível nós sermos fiéis enquanto não houver um reavivamento espiritual dentro de nós, né? Para você ser íntegro, né? E agires com fidelidade, segundo o que diz no livro de Lucas, capítulo 15, nós vimos que as pessoas deveriam buscar primeiro a Deus, né? Com sinceridade. Mas essa sinceridade é largar algumas coisas no passado. É um reavivamento que você tem que fazer dentro de si mesmo. Aliás, nós confundimos essas coisas. Um reavivamento nunca começa de uma forma coletiva. Um reavivamento começa de uma forma individual. As pessoas buscam a Deus de uma forma sincera, de uma forma única, na sua casa, com a sua família. Depois daí, você busca um reavivamento coletivo. É assim como deveria ser. Integridade e fidelidade são coisas que andam juntas, né? Nunca podem ser separadas. Por isso que aqui no livro de Isaías, 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nunca vamos buscar a Deus se não houver integridade e nem fidelidade. E a irmã Ellen White tenta explicar como que o povo deveria buscar a Deus com integridade. Ela diz o seguinte, Deus concede bondosamente o período de graça num tempo, né, em que nós estamos a viver. Hoje, se a voz de misericórdia chamando dentro do nosso coração que Jesus Cristo hoje entoa, ó homens, temei a Deus, buscai a corda do amor do Senhor. Ele está pronto para poder nos ouvir. Sejam fiéis e íntegros. Então nós devemos buscar a Deus neste sentido. Enquanto não haver reavivamento, irmão Cipriano, dentro de nós, não haverá essas duas coisas. Dentro dessa caminhada, o povo já vinha conservando algumas coisas que eles deveriam deixar por detrás. Exatamente. Se eles não deixarem por detrás, tudo bem, eu e a minha casa louvaremos a quem? O Senhor. É que nós temos que ter essa postura, né? Temos que dizer o seguinte, se as pessoas não querem seguir a Deus, eu e a minha casa louvaremos ao nosso Deus. Por isso que é nos mostrado dois caminhos. O caminho largo é onde as pessoas escolhem, e são muita gente que entram naquele caminho. Só um pequeno grupo, Ellen White diz que entrarão naquele caminho. Então, se nós escolhermos servir a Deus com integridade e sermos fiéis naquilo que Ele está a nos dizer, vamos perceber que vamos entrar naquele caminho que Deus tem nos direcionado, o caminho da luz. Ok? Então, quando lemos Provérbios, capítulo 8, versículo 3, diz o que é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Diz que o temor do Senhor consiste em rejeitar o mal, odiar o mal, assim como Deus odeia o pecado. Então, nós precisamos sim temer a Deus, porque é assim que o Evangelho eterno começa, que é temermos a Deus e dar-lhe glória. Não podemos dar a glória a Deus sem temer a Deus. Então, nós precisamos sim temer a Deus. Mas o autor diz aqui, para só enfatizar os elementos que já avançava aqui o irmão Arthur, aquilo que o irmão Vasco dizia no último parágrafo, diz que alguém fiel é confiável e fidedigno. Certo. Basicamente, Josué estava pedindo a Israel que manifestasse a mesma lealdade a Deus
que ele havia demonstrado para com seu povo ao longo da história. Não se trata apenas de conformidade externa com suas exigências, mas daquilo que vem do coração. Nossa vida deve refletir gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. E é assim que nós hoje também devemos nos relacionar com Jesus. Então, é uma questão que mesmo vem do coração. Porque somente tendo um coração puro é que nós podemos ser leal, não é, ao nosso Deus. E aqui é nos dito que o exemplo é o próprio Deus. Tal como Ele foi leal desde o passado, o povo devia olhar que, apesar das traições que o povo cometeu no passado, Deus manteve-se fiel e leal ao seu povo. O que significa que hoje nós precisamos também nos manter leal àquilo que é a missão que Deus nos concedeu e leal à sua palavra, para que possamos adquirir as bênçãos, não é? Porque essa aliança que Deus estabelece com o seu povo é uma aliança que contém bênção, mas também contém maldição. A bênção está na obediência, a maldição está na desobediência desta aliança. Por isso que nós somos livres para servir. O que nós podemos dizer? O que significa ser livre para servir? Para servir a quem? O que nós temos a dizer sobre esta lição aqui? Livres para servir. Bom, eu posso me apropriar dessa oportunidade e dizer que aqui uma das coisas que é colocada logo de princípio é a questão do livre-arbítrio. Nesse caso, a liberdade de escolha. Bom, servir a Deus não pode ser por força. Servir a Deus não pode ser por invenção de coisas. Tem que ser de coração, tem que ser eu mesmo escolher servir a Deus. E aqui é uma parte que eu pude marcar aqui. Aqui vem o seguinte: como um líder verdadeiro e fiel, Josué respeitava o livre-arbítrio do seu povo e desejava que Israel ouvisse ao Senhor servisse ao Senhor por livre escolha e não por obrigação. E eu aqui fui ter com o grande homem Pedro, né, na sua primeira carta. Ele escreve uma coisa muito importante aqui, que é uma mensagem muito especial para aqueles que são pastores, anciãos, homens de casas, que são os sacerdotes das casas. É muito importante essa informação, porque tem também uma citação da irmã Ellen White que, no livro Manuscritos, página 59, do ano 1900. Vou tentar fazer uma leitura um pouco rápida aqui. Versículo 1 até 3 diz o seguinte: 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 até 3. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, nós encontramos que Josué, ele também teve a mesma postura. Ele foi um homem que fala do seu próprio exemplo. Na lição do passado, nós falamos aqui sinceridade e verdade. Nós encontramos que Josué mostra ao povo que, olha, vocês devem ser como aquilo que eu fui. Então, aqui nós encontramos uma citação da nossa irmã Ellen White, que diz o seguinte: oportunidades para os líderes. Deus não é glorificado por líderes de igreja que procuram empurrar ovelhas. Quer dizer, uma ovelha tem que ser forçada para vai ali onde eu quero que você vá. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma coisa muito simples e clara. Ela diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sordida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Depois continua dizendo: há um vasto campo em todas as igrejas, para os anciãos e os auxiliares. Eles devem alimentar o rebanho de Deus com grão limpo, completamente separado de palha, que é a venenosa mistura do erro. Vocês que têm qualquer parte a desempenhar na igreja de Deus, certifiquem-se de que estão agindo sabiamente ao alimentar o rebanho de Deus, pois a prosperidade desse rebanho depende muito da qualidade da comida que vão recebendo. Para dizer que Josué vem ao povo e ele não vem para insistir,
Não vem para forçar a eles. Ele vem para lhes chamar uma coisa muito simples. A quem vocês querem servir, devem o servir de todo o vosso coração. Deve ser uma escolha que vocês têm dentro de vocês. Não pode ser algo que não tenho escolha, então só posso seguir. Não é bem assim. Temos que escolher conscientes e tem que ser de coração. Servir a Deus não é obrigação. Se alguém não quer servir a Deus, está livre. Mas a coisa está dita. Tem a vida ou a morte. Se escolheres a vida, viverás. Que é escolher a Deus. Agora, se escolheres a morte, ou fazer as suas vontades e a vontade dos outros, então pronto, a pessoa assim terá que perder a sua vida. O autor aqui traz 3 elementos ou 3 pontos importantes a compartilhar aqui sobre essa questão, onde ele diz que primeiro a decisão de servir a Deus é séria. Exatamente. Nós temos que compreender o porquê de estarmos a fazer o que nós estamos a fazer, o porquê de estarmos na igreja, que missão Deus nos deu, o que é servir a Deus. Exatamente. Que é diferente de servir aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Depois ele diz que as bênçãos de buscar esse objetivo são evidentes. E no ato de servir, você vai encontrar bênçãos que resultam de obediência. Exatamente. Vais encontrar a maldição que resulta da desobediência. E o segundo ponto, ele diz que a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal e não algo imposto por um líder. Por isso que ele diz que se vos parece mal, está tudo bem, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Hoje em dia nós conseguimos ver homens a tentarem impor sobre a consciência das pessoas. Nós sabemos que a nossa igreja surge num contexto de liberdade, de respeitar a liberdade de consciência. Não, mas pode encontrar hoje em dia alguns homens que acham que eles podem impor, digamos, impor a forma como nós devemos servir ao nosso Senhor, fora daquilo que são os princípios que Deus estabeleceu para que os membros da congregação servissem ao Senhor. Então, aqui encontramos lições muito interessantes e muito importantes. Para finalizar, ele diz que Israel devia perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com suas próprias forças. Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências da aliança, mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Essa é a parte mais importante de todas as partes. O nosso relacionamento pessoal, não de forma coletiva. O relacionamento pessoal com o nosso Deus é que irá determinar se nós servimos a Deus ou servimos a nós mesmos. Vamos ver. Se nós voltarmos um bocadinho, atrás, na lição número 5 da quarta-feira, tocou em alguns aspectos que têm a ver com esse livre-arbítrio. O autor explicou muito bem que, em algum momento, nós temos que tomar uma posição. Ele diz o seguinte: desde o surgimento do pecado, não tem que haver neutralidade. Ou estamos do lado de Deus, ou estamos do lado do inimigo. Ou estamos com Deus, ou estamos contra Deus. E ele diz o seguinte: de que lado nós podemos tomar? Servir a Deus neste contexto aqui, eu fui buscar alguns exemplos. Por exemplo, quando o povo esteve cativo na Babilônia, Deus depois liberou o seu povo para poder construir as suas muralhas, voltar à sua adoração principal, voltar a adorar a seu próprio Deus. Todos que saíram lá da Babilônia foi de coração contrito, porque eles queriam adorar o seu próprio Deus, estavam cansados daquelas deidades todas. Então tinham que voltar segundo as instruções de Deus, usado pelos seus profetas, que eles deveriam voltar. Mas se nós vermos lá mesmo na Constituição, nós vimos já a divisão. As pessoas começavam a murmurar contra este Deus. O servir a Deus não é murmurar. Por isso que Deus nos dá essa liberdade de nós podermos lhe servir de uma forma individual mesmo. Primeiro, nunca murmura servindo a Deus. Busca a Deus com todo o amor. Seja sincero. Conforme diz a lição, seja sincero e íntegro para tu poderes buscar a Deus. Olha, tem uma citação aqui bem curta, que diz o seguinte: aproxima-se o tempo em que está demasiadamente muito tarde para buscar a Deus. Hoje, se Deus te chama, arrepende-se, busca a Deus com todo o coração. E diz ainda: seremos bem firmes,
se nós buscarmos a graça de Deus, porque ela está para findar. Toda obra nossa agora deve estar firmada em Jesus Cristo. Com que sentimentos havemos nós de repulcar o nosso pecado? Desejaremos então que houvesse sido mais fervoroso há muito tempo do que agora. Vejamos só, está a tentar nos buscar que se nós não buscarmos a Deus agora, vamos recordar do passado. Se nós tivéssemos buscado o nosso Deus no passado, as coisas não estariam assim. Então, enquanto há tempo, porque o tempo está bem curto, vamos buscar a Deus. Vamos servir a Deus. E as nossas escolhas que nós estamos a fazer devem ser escolhas individuais, em particular. Ou eu estou do lado de Deus, ou estou do lado do inimigo. Sempre há esses dois caminhos. Desde o início do pecado, sempre surgiram esses dois caminhos. O Adão foi mostrado esses dois caminhos. Depois do Adão, nós vimos os servos de Deus que foram mostrados dois caminhos. Aliás, os profetas, irmão Cipriano, eles foram indicados que deveriam mostrar ao povo que tem dois caminhos. Ou eles deveriam servir a Deus, aceitar aquilo que os profetas estavam a dizer, né? Ou o inimigo. Mas nós vimos que em todo o período, o povo de Deus quis martelar os seus profetas. Algo que está a acontecer hoje em dia. A voz de Deus nunca vai calar. Deus tem usado os seus servos para poder instruir o seu povo. Não importa de que forma, mas Deus sempre tem usado o seu povo. Então, dentro desta liberdade, nós vamos continuar servindo a Deus do jeito que Deus quer. Amém, amém. Daí que há a necessidade de sempre respeitarmos a liberdade de consciência que cada um Deus concedeu. Exatamente. Então não podemos violar a nossa consciência para agradar os homens. Só um segundo para o irmão Arthur tecer alguma coisa aí. Bom, aqui, na verdade, essa lição leva-nos a olharmos alguns aspectos importantes. O livre-arbítrio é um dom que Deus deu ao ser humano. Esse é o ponto principal que nós devemos compreender aqui, porque mesmo na criação do ser humano, Deus lhe dá essa liberdade. Olha, você não foi criado para me servir como se fosse um robô. Você está livre. E ainda coloca as palavras seguintes: de toda árvore que existe no jardim, comerás. Mas a árvore que está no meio, não comerás. Então, quer dizer que o homem foi dado essa liberdade de escolha lá mesmo na sua criação. Então, Deus dá isso porque Ele é um Deus de amor. Se Deus não fosse Deus de amor, creio que Ele poderá colocar homens que Ele, se quiser, vai dizer, vai para lá, o homem vai para lá. Então, assim não seria uma adoração já de coração, porque a adoração a Deus tem que se partir de coração. Então, aqui temos uma citação aqui, Grande Conflito, página 541, diz o seguinte: Deus não força a vontade de suas criaturas. Ele não pode aceitar um culto que não seja prestado voluntariamente e com um coração aberto. Se você vai a Deus porque mamá te levou para a igreja, porque papá te insistiu, para Deus isso não é adoração. Para Deus a adoração tem que ser voluntária. E ainda temos também uma outra parte que nós podemos colocar aqui: liberdade por meio de Cristo. Porque quando o homem peca, o homem tornou-se escravo do pecado. Então o homem já não tinha quase nenhuma opção, mas Cristo se tornou homem para poder nos devolver de novo essa liberdade de escolha, porque hoje podemos escolher seguir a Cristo e vermos. Então aqui no livro de João 8:32 ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é quem? É Jesus. Então se Jesus consegue alcançar um coração do ser humano, ele liberta-o, devolvendo o quê? A liberdade de escolha. Amém. E depois aqui, ela também volta a citar no Caminho a Cristo, página 50, diz o seguinte: a obediência, o serviço e a lealdade do amor é a verdadeira prova do discipulado. Quando o ser humano se rende a Cristo, o coração é libertado da escravidão do pecado. Para dizer que é necessário aqui mexermos alguns pontos. Vou colocar mais um: consciência, a liberdade de consciência. Deus quer pessoas que sejam livres. Você tem que escolher porque você é livre. Não pode ser uma imposição. Aquilo que eu dizia no início. Se nós não escolhermos hoje, chegará um momento em que vai ser uma imposição. Porque a besta que surge da terra, nesse caso,
dando mais detalhes, os Estados Unidos vão poder obrigar muitas pessoas a terem que obedecer e adorar a besta, ou ter o sinal da besta que é o quê? Que é o domingo. Então, muitas pessoas precisam estar conscientes e decidir de coração aberto. Se não chegar esse momento hoje, naquele momento vai ser muito difícil pessoas fazerem aquilo que eu servo. Vai ser escolhas, muitas das vezes, que estão misturadas com medo. Porque o medo faz as pessoas pensarem de forma não consciente. E o último ponto é a liberdade não faz tudo o que quer. Quer dizer, ser liberto não quer dizer que já posso fazer e desfazer. Como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade do quê? Da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Para dizer que se eu fui liberto por Cristo, não é eu dizer que já posso fazer aquilo que eu quiser, não é bem assim. Eu tenho que fazer tudo seguindo os princípios do amor, que é obedecer a Deus de coração. Amém. Aqui em Josué capítulo 24, versículo 22 a 24, tem uma questão interessante que aqui o autor traz, que eu gostaria que os irmãos respondessem. Josué capítulo 24, vamos ler o versículo 22 até 24. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, que escolheste cultuar o Senhor. E eles responderam: somos testemunhas. Josué disse: agora jogai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué: cultuaremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Eu gostaria de compreender da parte dos irmãos por que Josué precisou repetir o seu apelo para que os israelitas se livrassem dos seus ídolos. Ou seja, quais são os perigos da idolatria que nós podemos encontrar aqui, mas principalmente no nosso tempo? Ok, nós como seres humanos temos cabeça dura, irmãos. Em algum momento precisamos de um martelo para martelar as nossas mentes, de forma a repetir as mesmas palavras. Se percebermos, Abraão, ele também advertiu as mesmas palavras ao povo, né? Moisés, né? Ele ficou muito irado em algum momento por causa de um povo que ele acreditava, né? Que ia para a terra prometida, mas foi criando algumas deidades por aí em diante. Então, aqui, o que eu percebi é que em algum momento nós podemos fazer falsas promessas. O povo disse sim, nós vamos deixar tudo. A partir de agora, nós vamos adorar ao nosso Deus. Me permita, irmão Cipriano, só voltar um bocadinho atrás, não vou me alongar aqui. Então o povo respondeu, disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses, né? Longe de nós, não são os mesmos. Estão a falar isso. Tem algumas deidades nas bolsas, por aí nas casas. Não estão a dizer isso aí, estão a retirar. Existem palavras que trazem um impacto para nós em algum momento. Nós podemos dizer que estamos a deixar isto enquanto queremos embelezar uma situação. Não é isso que Deus quer. Deus quer um coração contrito. Por isso que, vou repetir mais uma vez, um reavivamento individual e genuíno é aquele que é aceitável para Deus. Então, o povo em algum momento criou para si algumas falsas esperanças, palavras falsas que eles se emocionaram. Não, Josué, a partir de hoje, nós vamos largar isso. Nós vamos cultuar ao nosso Deus. Josué, no versículo 23, jogai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós. Está a dizer, por que Josué está a dizer isso? É porque ainda existiam por aí. Nós devemos jogar algumas deidades. Enquanto nós não jogarmos, dizermos Deus, vamos para a igreja, vamos cantar, vamos louvar a Deus, por aí em diante. Vamos dizer: epa, Deus, nós ouvimos sua mensagem. Vamos nos arrepender de uma forma falsa, naquele momento, naquele instante. Vamos esquecer que temos que voltar para casa e jogarmos todas as deidades que nós temos. Por isso que Josué diz que agora, o que vocês têm, agora, joguem fora. É o momento agora. Não esperem o amanhã. Não devemos abrir espaço para o inimigo. Quando nós damos mais tempo para o inimigo, ele cria mais situações de forma a nós voltarmos para trás. Irmão Cipriano,
Se nós andarmos mais um bocadinho a história, vamos perceber que é o mesmo povo que volta a cultuar os mesmos deuses que tinham lá atrás. Este povo parece que não precisava de um martelinho, precisava de um martelo muito grande. Que em algum momento, as coisas que foram ditas no passado, o exemplo no passado, eles não puderam acautelar-se. Por isso, hoje em dia, nós precisamos deste martelo. Precisamos de um martelo chamado Folk House, que contém lá informações de passado para poder evacuar tudo, né? Aquilo que traz contraditor com a adoração de Deus, de forma a nós a buscarmos a um Deus verdadeiro. É interessante que, em alguma passagem na Bíblia, Jesus, conversando com os israelitas, eles dizem que se nós estivéssemos vivos naquele tempo, não teríamos feito como os nossos pais fizeram. Uhum. Os pais perseguiram, mataram os profetas. Exatamente. E Jesus diz que essas palavras testificam que realmente vocês são filhos dos vossos pais. Então, quando nós olhamos no nosso tempo, essa questão aí de que o povo, sabendo que tinha deuses consigo, e mesmo assim disseram que a nossa decisão é servir ao Senhor. E Josué dizer, vocês são testemunhas? Sim, somos testemunhas. Mas, amigo, então abandonem lá esses deuses. Então nós hoje também testemunhamos a mesma coisa, que realmente somos filhos dos nossos pais. Tal como eles foram rebeldes, nós somos grandes rebeldes nos nossos dias. Porque apesar desses vários exemplos que nós encontramos aí no passado, nós não conseguimos viver de acordo com a palavra de Deus. Mas antes de dar a palavra ao irmão Arthur, só para terminar, em Mateus, temos de abrir aí o livro de Mateus, capítulo 16, Jesus Cristo diz uma coisa muito, mas muito interessante aí, porque o que eu percebo sobre servir a Deus é que requer aquilo que nós chamamos de renúncia. Uhum. E aqui, nesse exemplo onde Josué pede para que eles deixem os seus deuses, é uma renúncia. Exatamente. Para servir ao Senhor, há que renunciar àquilo que nós já careciamos. Aqui, Jesus, em Mateus 16, versículo 24, ele diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Uhum. Precisamos renunciar o eu, porque os deuses estão ali para servir o nosso eu. Os homens tinham deuses para a questão de chuva, para que pudessem plantar, deuses, não sei, de prosperidade, por aí em diante. Mas só para agradar o eu. Jesus Cristo diz, renunciemos o nosso eu, porque já vimos na lição número 6, que o maior inimigo que nós temos na primeira instância é o próprio eu. Somos nós mesmos. Irmão Arthur. Certo. Esta lição é muito profunda, porque se nós pegarmos esta lição e acompanharmos Israel desde os tempos passados, vamos perceber que o problema de idolatria não começa com este povo naquele lugar. Uhum. Nós vamos perceber que os filhos de Jacó, quando estiveram em Canaã, eles tiveram laços com o mundo e trouxeram deuses para casa. É por isso que Jacó foi o primeiro a dizer, ali mesmo naquele lugar em Siquém, onde abriram uma cova, e disse, joguem fora todos os deuses. Então eles fizeram o quê? Tiraram todos os deuses que tinham lá, as coisas de ornamentações, ali, foram meter naquela cova e colocaram ali e mudaram até de roupa. Quer dizer o quê? Houve uma idolatria no tempo de Jacó, na sua família. Prontos. Passa o tempo de Jacó, tempo de Moisés. Moisés estava no monte com o Senhor e o povo fez o quê? Construiu um bezerro, uma idolatria na presença de Deus. Deus está a falar com Moisés no monte, o povo embaixo do monte está a fazer o quê? Está a dançar em idolatria. E o mesmo povo de novo com Moisés, quando estavam em Cades Barnea, nesse caso, quando estiveram próximos a entrar em Canaã, esse mesmo povo se misturou com as amonitas. Levaram esposos lá, outros esposos lá, e depois trouxeram deuses para onde? Para Israel. E a Bíblia relata que 24 mil homens morreram por causa dessa transgressão. Quer dizer, a idolatria é a coisa mais complicada que existe aqui. Traz consequências super estrondosas.
24 mil homens morreram por causa da idolatria. E vamos ver que no tempo de Josué também, o povo, ao chegar em Canaã, ao invés de evacuar tudo que estava lá, eles acabaram pegando naquilo que eram os deuses dali. Então, Josué aqui, eu acredito que Josué teve uma visão com Deus que ele mostrou mais ou menos o futuro de Israel. Por isso que ele aqui, quando vem falar, ele vem martelando muito, mesma coisa. Olha, pessoal, tirem as coisas de vocês. Sirvam a Deus com todo o coração. Sejam homens de palavra, íntegros e sinceros, verdadeiros. O ser verdadeiro não é eu dizer que sim, vou fazer e depois não fazer. Ser verdadeiro é eu mesmo, naquele momento, dizer que, olha, já chega. Tirar as coisas e lançar fora. Mas muitos não é assim que fazem. Apenas confirmamos com os nossos lábios e nunca fazemos nada. O mesmo povo de Israel, a geração de Josué, disse lá no monte, quando Moisés desceu do monte, tudo que o Senhor disser, nós faremos. Mas depois a pergunta é, fizeram? Não fizeram, porque eles voltaram aos mesmos problemas. Os mesmos filhos desses, essa nova geração que entrou em Canaã, disse aqui, nós iremos obedecer e adorar a quem? Somente a Deus. Mas o futuro próximo são os mesmos a adorar ídolos. E na história dos reis, encontramos que o povo de Israel, em vários momentos, teve quedas de idolatria. E a causa principal, por quê? Tiveram laços com os povos pagãos. Enquanto Deus diz, não se misture com os outros povos, enquanto o povo continuar a se misturar com os outros povos, é aí onde entra a idolatria. Para dizer que, na nossa igreja, hoje em dia, se nós abrimos portas para os inimigos do nosso Deus, ou melhor, para fora daquilo que é o coral do Senhor, teremos problemas de idolatria nas nossas casas. Isso chama mais atenção para os jovens. Os jovens têm dito, não, porque eu estou a evangelizar a pessoa para vir a ser adventista. Olha, o diabo é tão esperto mais que todos nós. É um anjo que tem 6.000 anos a conviver com o ser humano. Sabe de todas as táticas. Ele não tem problema em aceitar as suas doutrinas para depois te derrubar. Por isso, muitas pessoas têm chorado hoje em dia. O meu marido não me deixa ir à igreja, o meu marido me bate, porque em casa sofro aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Mas a pessoa foi dito, não se misture com os outros povos. Então, a idolatria entra facilmente quando nós abrimos porta para fazer laços com o mundo. Para dizer que é necessário com que, antes mesmo de tirar os ídolos, tirarmos também um mundanismo que nós temos nos nossos corações. Porque o povo de Israel, ao invés de agir, aqui era necessário uma ação. Era uma decisão com ação. Aqui não era só decidir que, sim, teoricamente. Não. Deus quer coisas práticas. Então, o nosso povo hoje em dia também padece da mesma coisa. Temos muitos adventistas que têm tantos ídolos que eles mesmos não imaginam. E eles não conseguem caminhar com o Senhor. Só dizem que, sim, vamos. Há muitos apelos. Muitas pregações têm se apelado ali. Sim, levantam as mãos. Sim, nós iremos seguir o Senhor mais, irmão. Dia seguinte, é a mesma rotina. Porque torna-se costume adorar os ídolos. Uma coisa muito interessante, só um minuto, irmão Cipriano. As palavras, mais uma vez, as palavras têm poder. Aquilo que é a nossa decisão, dia após dia, vai criar um impacto para o nosso futuro. O povo, em algum momento, é verdade que no meio de muitos existem os verdadeiros, que ouviram a Deus e quiseram seguir a Deus. Mas quando você faz um juramento com Deus, olha, Deus conhece os nossos corações. Ele sonda, ele sabe que este aqui está a ser verdadeiro, este não. Então, devemos tomar muito cuidado naquilo que nós dizemos em algum momento a Deus. As promessas que a gente faz. Porque isso pode trazer algum impacto não bom, negativo, naquilo que estamos a prometer. No livro de Isaías 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. É Deus que está a dizer isso. Não voltará para mim vazia, mas fará com que apraz e prosperará naquilo para que não designei. Então, irmãos, este aqui para mim é um apelo, porque a palavra falsa vem do inimigo, a palavra verdadeira
vem de Deus. Por isso que toda a palavra de Deus, tudo que está escrito na Bíblia, criará um impacto para as nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus nunca sai da boca de um servo em vão. Ela sempre vai criar um impacto naquelas pessoas que foram receber esta palavra. Infelizmente, muitos de nós não compreendemos que vivemos num grande conflito. E Deus tem buscado nos abrir a vista para percebermos isso. A título de exemplo, uma das lições que nós tivemos neste trimessário diz que há um conflito por detrás de todos os conflitos. E quando nós procuramos ver as motivações neste conflito, vamos ver que entra a questão da adoração. Então, se pegarmos esse ponto e voltarmos para esta lição, quando Josué diz que eu e a minha família serviremos ao Senhor, é uma questão de adoração que está aí. Exatamente. Agora, quando nós olhamos a fundo, vamos perceber uma coisa que é triste ao mesmo tempo. É que o povo se posiciona do lado de Josué, entre aspas, né? Porque estamos a seguir de forma o formalismo. Vamos servir, sim, servimos ao Senhor. Mas no fundo, será que nós conhecemos ao Senhor? Porque o ponto central é este. Quando Jesus Cristo vier, a Bíblia deixa bem claro que aqueles que vão se perder são aqueles que não conhecem a Deus. Porque o conhecer a Deus não é meramente professar o seu nome. As suas atitudes também revelam se realmente você conhece a esse Deus. E a idolatria é um dos instrumentos que Satanás usa para que possamos entrar em rebelião contra Deus. Primeiro, é que ele queria ser Deus, queria ser adorado, significando que Deus tendo o seu trono no céu e Satanás estabelecendo o seu trono no céu, qual seria o mandamento que iam quebrar os anjos? O primeiro mandamento, que não entrará outros deuses além de mim. Porque aí teríamos 2 reis, teríamos 2 tronos. Então os anjos no céu adoram a Deus. Existindo um outro trono no céu, eles teriam que adorar também a um outro rei. Seria idolatria. E quando ele desce no jardim do Éden, os vossos olhos irão se abrir, vocês serão como Deus. Então volta de novo esse ponto de idolatria. E ele, conforme já dizia o irmão Arthur, a experiência que ele tem de 6.000 anos estudando o homem, ele sabe facilmente como enganar o homem. Veja que o homem é tão tolo que chega à conclusão de que Satanás não pode lhe enganar, porque ele conhece a Deus e tudo mais. Exatamente. Irmãos, um anjo que conseguiu convencer a 1/3 dos anjos perfeitos, atenção, antes da existência do pecado, Deus fez os anjos numa natureza perfeita. Chama a dizer que os anjos, a Bíblia diz que foram feitos superiores em relação aos homens. Se esse anjo conseguiu convencer a 1/3, que quando se fosse para comparar com as pessoas que vivem na Terra, nós somos em menor número em relação aos demônios que andam por aí. Mas graças a Deus, os anjos do Senhor também, que acampam ao nosso redor, estão em maior número. Então, significa que se ele foi capaz de enganar os anjos perfeitos, você que é um homem que vive numa natureza pecaminosa, não pode pensar que Satanás não pode te enganar. Nós precisamos nos aproximar de Deus, que conhece melhor quem é o Satanás, para que nós não possamos cair nas ciladas do nosso inimigo. O dinheiro pode ser o altar onde nós oferecemos a nossa adoração. Sejam os jogos, seja o vestuário, é muita coisa que nós podemos estar a adorar no lugar de Deus sem nos aperceber. Mas um dos testes que podemos deixar aqui para os irmãos é um teste muito rápido e simples. Se entre ir adorar a Deus conforme Ele ordenou, ir adorar a Deus conforme você quer. Por exemplo, temos aquele caso do vestuário, onde a pessoa sabe que está a expor certas partes do seu corpo fora, e quando é chamado a atenção, diz que não, Deus não quer minha roupa, Deus quer meu coração. Essa aí está a dizer que o Deus criador do céu e da terra não está em primeiro lugar na vida dessa pessoa, porque ele já serve a um outro Deus, que é o Deus da moda, que é um outro assunto que, entrando profundamente, pode-se comprovar realmente que as pessoas adoram a moda. A comida é adoração. Filipenses já diz isso, que há homens que são inimigos da cruz, cujo seu Deus é o Deus do estômago. Então, existe muita coisa que nós podemos fazer de forma inocente, mas que nós estamos dentro da
da idolatria. Por isso que precisamos ter muito cuidado, porque a idolatria nunca vai nos aproximar de Deus, mas sim vai nos afastar de Deus. Mas a palavra que nos traz um alento, uma esperança, é que tudo vai terminar bem. Para aqueles que amam e temem ao Senhor e obedecem aquilo que é a sua vontade. E para finalizar, o que os irmãos podem dizer sobre o exemplo deixado por este líder, que é Josué, no momento em que ele estava para partir, para ir descansar de toda a obra que ele havia feito, terminando bem. Ele terminou bem a sua missão. Que lições nós podemos extrair sobre este evento ou esta lição que nos traz a situação de Josué nos últimos dias da sua vida? Olha, irmão Cipriano, Josué tenta mostrar que existe uma igreja, ou seja, nós devemos compreender que existe uma igreja que Deus instituiu para trazer exemplos às nações. Dentro disso tudo, ele mostra que essas pessoas que foram escolhidas, ou seja, esta igreja que foi escolhida, ela deve ser exemplo em todos os sentidos. Saber repreender no tempo certo, saber guiar o seu rebanho e saber vislumbrar aquilo que é o futuro, que é a salvação deste povo. Por isso, quando ele chama toda a liderança, ele tenta mostrar que eles deveriam guiar este povo no caminho do Senhor. Nesta lição, eu compreendi algo mais profundo, que Deus tem guiado o seu povo. Neste tempo que estamos a viver. E deste tempo, há pessoas que se comportam como Sambalates e Tobias para poder atrapalhar esta mensagem. Quando os líderes foram escolhidos, ou seja, quando foram chamados para guiar o povo, não porque eles não encontrariam desafios, eles teriam desafios, existiriam pessoas para poder atrapalhar esta mensagem. É verdade que isto tudo vai terminar bem. Nós sabemos que temos uma esperança onde? Da volta de Jesus Cristo, que vai terminar tudo bem. Agora, em Apocalipse capítulo 14, nós vimos as pessoas que farão parte daqueles que vão terminar bem. Permitam-me que junto leamos aqui, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança. Existem dois grupos aqui, irmãos. Tem aqueles que recebem o quê? A marca da besta, mas tem aqueles que recebem o sinal de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardaram o mandamento de Deus, né, e têm a fé de Jesus. Aqui tem o ponto terminando bem. Temos duas coisas aqui. Temos o trabalho que Josué fez. Ele terminou seu trabalho bem. Nós encontramos que aqui ele termina seu trabalho reunindo todos os líderes para deixar alguma coisa importante. Olha, eu vou partir. E ele depois deixa mais uma coisa importante, que tudo vai terminar bem. Mas coloca uma coisa, uma situação aqui. Aqui vamos ver aqui algumas citações. As promessas feitas aos patriarcas haviam sido cumpridas. Tudo terminou bem. Por quê? A fidelidade de Yahweh é o fio condutor da história que liga a posteridade de Israel e ao seu presente e o futuro. E depois ele desce e diz o seguinte: seu êxito depende das respostas, lá no final, seu êxito depende das respostas que derem à sua vida cotidiana e como se relacionarem com as verdades que receberem. Agora, quero dizer o que é isso? O povo de Israel, naquele momento, eles estavam perante uma situação de os homens grandes que nos lideraram, homens de fé, estavam a nos deixar aqui. Estavam a sepultar Josué, Eliezer, e onde deixaram os ossos também de José. Quer dizer, todos os líderes de Israel, os homens fortes, já haviam descansado. A questão que surgia: como é que Israel agora vai se comportar? Será que Israel vai ser fiel ao Senhor? Será que conseguiria continuar com a tarefa inacabada de possuir a terra e viver na terra prometida? Conseguiria se apegar a Deus e não se envolver à adoração dos ídolos? Essas perguntas devemos nos perguntar hoje. Porque Deus
tem um plano de levar um povo para Canaã celestial. Tem um plano de resgatar o homem para Canaã celestial. Agora, a questão que fica, a nossa igreja surgiu desde de protestar contra a falsa doutrina. E a nossa igreja traz consigo verdades sobre vários pontos ligados com Deus. Então, nós encontramos aqui que Deus é a pessoa que conduz o seu povo desde o início e até o final da história. E a Bíblia já nos mostra que essa história terminará bem. Agora, a questão que fica, sabendo que tudo vai terminar bem, porque Josué também disse lá, mas colocou algumas coisas. Se nós aceitarmos a Deus todos os dias e termos condições de nos relacionarmos com o quê? Com a palavra do Senhor. Agora, a questão é essa. Se nós hoje não estudamos a palavra do Senhor, como é que vamos nos relacionar com o Senhor todos os dias, consoante a sua palavra? Irmão Cipriano, só mais um minuto. Há uma coisa interessante aqui que eu estava a dizer, né? Neste livro do Apocalipse, segundo o que estava a dizer, o comentário do nosso irmão. Apocalipse 14, volto a citar. Neste versículo que nós partilhamos aqui, entendamos o seguinte: só aqueles que forem seguidores de Cristo, que guardam os mandamentos de Deus, vão terminar muito bem. E eu dizia, porém, neste caso, no passado, quando as pessoas foram instruídas por Josué, nem tudo correu bem, nem tudo mostrava que ia terminar bem. Exatamente. No entanto, para terminar bem, devemos buscar a âncora, que está em Jesus Cristo. Agora, no livro de Mateus, capítulo 5, diz umas palavras muito interessantes, sobretudo aqueles que vão terminar bem. Nem tudo em que nós achamos que vai ser tudo boa coisa, né? Nós vimos os valdenses, quando pregaram a mensagem, sobretudo da volta de Cristo, foram perseguidos, mas eles tinham uma esperança que tudo ia terminar bem. Não só eles. Nós vimos alguns reformadores que foram perseguidos, mas eles tinham uma esperança que tudo ia terminar bem. Agora, aqui no livro de Mateus, versículo 7 diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois que serão chamados filhos de Deus. Agora, aqui no versículo 10, é onde mais me toca. Bem-aventurados os perseguidos, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, dizerem tudo ou todo mal contra vós, por minha causa. Então eu dizia, nem tudo que nós hoje em dia achamos que Deus vai intervir. Nós devemos em algum momento estar ciente que vamos sofrer consequência em querer pregar esta mensagem, em aceitar que tudo vai bem, tudo vai terminar bem, mas existe essa parte onde todos aqueles que aceitam guardar os mandamentos de Deus um dia vão ser perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. Então é de louvar, é de agradecer a Deus, porque eu serei perseguido por causa do nome de Cristo. Essa é a melhor esperança que nós temos, porque eu vou herdar o reino dos céus. Amém. Amém. Então, aqui, em jeito de conclusão, encontramos um exemplo muito poderoso para nós, hoje, como Adventistas do Sétimo Dia, que é o legado que nós vamos deixar. Qual é o legado que nós iremos deixar? Então, tal como Josué fez, a coisa mais importante é chamar o povo a seguir aquilo que são os escritos do Espírito de Profecia e a Palavra de Deus. Em Josué 23, versículo 6, ele faz isso. Ele diz que esforçai-vos para guardar todas as coisas que estão escritas na lei de Moisés. E nós vimos que mesmo quando foi chamado por Deus, Deus disse que devia Josué se esforçar e seguir aquilo que estava escrito na lei de Moisés, não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Então, hoje encontramos aqui um exemplo claro de alguém que foi fiel e obediente a Deus, por isso que ele terminou bem a missão que Deus lhe confiou. Então, nós terminamos aqui, mas vamos abrir o espaço de forma rápida para últimas considerações. Irmão Vasco? Dizer que é de louvar estudar esta lição. A única esperança que eu tenho em estudar essa lição é que um dia Cristo voltará. Amém. E tudo vai terminar muito bem. Que Deus possa
estar comigo, com a minha família, porque nós queremos louvar a Deus. Amém. Irmão Arthur? Bom, eu aqui, a primeira coisa que posso dizer é que tomar decisões tem que ser algo diário. A decisão tem que ser de todos os dias. Porque se falhar um dia, talvez é naquele dia que você vai ter que partir do mundo e depois não se decidiu nada e perde tudo. Então, temos que decidir dia após dia. E temos que abrir espaço para que outras pessoas sigam nosso exemplo. O Josué aqui, quando diz, eu e a minha casa iremos seguir ao Senhor, ele está abrindo espaço para que muitos que estiveram naquele lugar pudessem seguir. E a minha maior preocupação e o meu desejo é que eu e a minha casa servamos ao Senhor, obedeçamos ao Senhor, não apenas falando, mas também agindo para que o Senhor volte logo e venha nos buscar. Vão acontecer muitas coisas, mas a Bíblia já deixa claro, tudo vai terminar bem quando estivermos com o Senhor. Amém, amém. E queremos, desta forma, encerrar o estudo da nossa lição, agradecendo a todos que têm nos acompanhado de forma especial neste programa Esperança para a Vida. Lembrar da novidade que aqui nós avançamos no início do estudo desta lição, que para este trimestre que vai começar, nós iremos oferecer alguns trimessários para aqueles irmãos que têm acompanhado estas lições, têm comentado, têm colocado like, têm compartilhado as lições com as outras pessoas. E lembrar para aqueles que desejam conhecer mais sobre IAG Moçambique, podem entrar em contato através deste número que está no rodapé, assim como aqueles que desejam apoiar-nos de todas as formas possíveis, podem entrar em contato conosco através deste número. Que Deus possa abençoar a todos que têm nos acompanhado e aos nossos irmãos. Foi um prazer estar aqui convosco no dia de hoje para encerrarmos a lição. Irmão Arthur, muito obrigado pela presença. Amém. E aguardamos pela companhia dos irmãos para o estudo de Filipenses e Colossenses, que será o nosso próximo trimestre. Que Deus possa abençoar e continuem a subscrever-se, colocarem o vosso like, comentário e ativar o sininho de notificações e, sobretudo, compartilhar esses conteúdos com os demais. Até a próxima. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG. Juntos avançaremos.